Quais são as 10 competências da BNCC? Está com dúvidas em entender as competências da BNCC? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, para te ensinar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós iremos conversar e iniciar nossos estudos acerca das competências da BNCC, em especial falando das 10 competências gerais da BNCC. Então, se você tem dúvidas sobre esse tema, eu te convido a vir participar dessa aula, eu te convido a se inscrever nesse canal para você não perder nenhum conhecimento pedagógico destinado a você que quer se tornar um profissional melhor, um professor atualizado. Te convido também a deixar o seu like e aqui nos comentários perguntas, dúvidas, questionamentos, a fim de te ajudar nessa troca pedagógica. Então vamos lá iniciar mais esse processo pedagógico. Então vamos dar início a mais um processo pedagógico, tá certo? Hoje falando sobre esse tema que é muito importante, que é falar sobre as 10 competências gerais da BNCC, tá certo? A gente já tinha feito um vídeo sobre esse tema, mas a gente decidiu resolver fazer novamente esse vídeo para que ele possa estar mais atualizado, com informações mais completas e assim ajudar você, querido professor ou acadêmico, assim fazer o seu planejamento de uma forma mais efetiva, de uma forma mais didática, assim alcançar várias competências e habilidades em sala de aula. Beleza? Então vamos lá iniciar esse processo. No decorrer da nossa aula, a gente vai retomar algumas perguntas que são bastante frequentes, para que a gente possa assim entender as 10 competências e ao mesmo passo conseguir aplicar essas 10 competências em sala de aula. Que não adianta nada saber dessa teoria se a gente não consegue colocar em prática. Beleza? Lembrando que, se você quer acessar planos de aulas prontos, com atividades didáticas e muitas dinâmicas, é só você vir na descrição desse vídeo, que tem um site online que vai te ajudar no seu processo de planejamento e assim facilitar a sua compreensão, o seu fazer pedagógico, com várias atividades, ajudando você também a inovar em sala de aula. Tudo isso de forma online, e você pode acessar pelo seu celular. É só vir na descrição desse vídeo. Como nós vamos falar da BNCC, a gente precisa desse documento norteador. Para você que não conhece a BNCC, ela é a Base Nacional Comum Curricular, documento norteador de toda a educação básica do nosso Brasil. Então, para a gente entender da educação, precisamos do documento que fala sobre a educação. Então, você vem no Google, coloca BNCC e vai abrir esse site, Base Nacional Comum Curricular. Você clica nele e vai abrir esse site aqui. Tá certo? Vai abrir esse site, você baixa um pouquinho e clica aqui, ó, BNCC em PDF. Clicou em BNCC em PDF, vai abrir uma nova aba que é essa aqui, Base Nacional Comum Curricular. Chegou aqui, você vem nesse símbolo aqui, faz o download, que vai baixar para o seu computador. Depois que baixar no seu computador, você vai abrir e assim a gente vai iniciar a leitura. Como eu já baixei a BNCC no meu documento, a gente vai iniciar aqui o nosso fazer pedagógico. Primeiramente a gente precisa achar as nossas competências. Lembrando que existe a competência geral da BNCC e existem as competências específicas da BNCC, que com o decorrer das videoaulas a gente vai trabalhar as competências para as áreas humanas, as competências para a matemática, as competências para as ciências da natureza, as competências para as ciências humanas e assim a gente vai finalizar com as competências para o ensino religioso, né, que são as grandes áreas que nós encontramos dentro da BNCC. A área de português, a área da matemática, a área das ciências humanas, a área das ciências da natureza e a área do ensino religioso. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas da BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes, o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento humano. Então nós temos 10 competências que serão desenvolvidas no decorrer de toda a nossa etapa de ensino. Aí você vai me perguntar, mas o que é a competência, o que é a habilidade, que termos são esses que tanto se fala, mas eu não consigo compreender essas informações. Aqui no canal a gente tem uma videoaula específica só sobre competência, outra só sobre habilidade, outra só sobre o que é o código alfanumérico e outra também comparando essas informações. É só você vir na descrição desse vídeo que eu também já deixei separado para você. Então o que é competência?
Vamos primeiro definir o que é habilidade. O que é habilidade? A habilidade, segundo a própria BNCC, é a capacidade que o aluno vai adquirir com o final de uma etapa de ensino, com uma atividade, com a etapa de escolarização, de resolver um dado problema. Por exemplo, no processo de letramento dos nossos alunos, eles precisam identificar o que é uma vogal e identificar o que é uma consoante. Quando ele adquire a capacidade de identificar, ele consegue entender, ele tem essa interpretação sobre o que é uma vogal ou o que é uma consoante, ele acabou de desenvolver uma habilidade. Então, a habilidade é a capacidade de resolver um dado problema. Quando ele começa a entender o que é a vogal, o que é a consoante, a união de vogais e consoantes formam sílabas, e a união de sílabas vai formar palavras, e as palavras vão formar textos, a gente encontra então várias habilidades em torno de um problema, e quando ele tem que utilizar todas essas habilidades, a gente entra no conceito de competência. Então, a habilidade é a capacidade de resolver um dado problema, e competência é a habilidade de utilizar diversas habilidades para resolver um dado problema ou um conjunto de problemas. Essa é uma definição bem prática, bem simples de você entender. Enquanto que a habilidade a gente resolve um problema, a competência, para a gente resolver uma competência, a gente tem que utilizar várias habilidades. Ficou claro para você? Pelo contrário, deixa aqui nos comentários para responder vocês. E como é que a gente vai escolher as competências para a gente trabalhar em sala de aula? Ah, mas eu vou trabalhar português, eu vou escolher qual competência, eu vou trabalhar com ciências, eu vou escolher qual competência. Para escolher competência, ela está diretamente ligada tanto com a unidade temática quanto com o objeto de conhecimento e com o conteúdo que eu vou trabalhar em sala de aula. Ah, mas o que é a unidade? O que é a unidade temática? A unidade temática é um conjunto de conhecimentos que nós vamos trabalhar. Tá certo? Aqui na descrição desse vídeo também mostra para você como você vai conseguir fazer um plano de aula, como montar um plano de aula passo a passo, onde você vai entender muito bem esses conceitos que são muito específicos, mas que você precisa trabalhar. Então, na medida que eu vou trabalhar as competências em sala de aula, eu preciso entender o meu assunto que eu vou trabalhar, a minha contextualização em sala de aula, através daquele processo introdutório que a gente trabalha no início das nossas aulas, e assim escolher a competência que melhor se adequa a essa realidade, e assim a gente possa trabalhar em sala de aula. Então esse é o alvo da competência. Na BNCC, qual é a definição de competência segundo sobre a própria BNCC? Sobre a própria competência, no caso, né? É definida como a mobilização de conhecimentos, várias habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho, que é aquele exemplo que eu falei para você. Enquanto que a habilidade é a capacidade de resolver um dado problema, a competência é a capacidade de resolver problemas utilizando várias habilidades. Ao definir essas competências, a BNCC reconheceu que a educação deve o quê? Afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Com a criação da BNCC, a gente percebe que existe um termo que define muito bem a BNCC e que a gente consegue ampliar cada vez mais ele acerca da informação integral. Iremos contribuir para a formação de alunos que eles possam atuar na nossa sociedade de uma forma integral e não simplesmente de conhecimento por conhecimento, área por aula. Eu tenho que aprender isso porque cai na prova, eu tenho que aprender isso porque cai no Enem, mas não. Iremos contribuir para que os alunos entendam sobre respeito, harmonia, cultura da paz, respeito aos mais velhos e assim todos os outros conhecimentos que vêm nortear nossa sociedade e tornar a gente, nós animais humanos, pessoas humanas que agem de uma forma mais racional. É imprescindível destacar que as competências gerais da BNCC, da educação básica, apresentadas a seguir, interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos, no desenvolvimento da habilidade e na formação de atitudes e valores nos termos da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
como escolher a competência. Então, a competência que você vai escolher, que a gente vai estudar competência por competência, você vai escolher de acordo com o que você vai trabalhar em sala de aula. Se o seu assunto está mais próximo em relação a entender sobre comunicação, mídias digital, cultura digital, ou você vai escolher a 4 ou a 5. Se o assunto que você vai trabalhar tem mais a ver com conhecimentos, valorização histórica, então você vai utilizar a competência de número 1 e assim você vai variando. E por que nós devemos trabalhar e desenvolver as competências? O alvo da educação básica, a partir da BNCC, é uma formação integral dos nossos alunos. Então, para os nossos alunos poder conviver em sociedade, atuar em sociedade, eles precisam dessas competências, porque o alvo dessas competências é formar os nossos alunos humanos críticos, e não simplesmente alunos que conhecem vários conhecimentos, várias informações sobre a história, sobre a geografia, sobre a matemática, dominam todas as fórmulas da matemática e da física, são grandes cientistas, mas que não sabem conviver em sociedade. Então o alvo da BNCC é realmente trazer esse novo agregar de informações aos nossos alunos, aplicando ali esses conhecimentos humanos, formando pessoas humanas, uma formação integral que preza tanto pelo conhecimento escolar, que são os conhecimentos através dos componentes curriculares, como esse conhecimento de convivência social. Qual competência utilizar de acordo com cada componente curricular? Lembrando que as competências que nós estamos trabalhando aqui, todas as competências que nós estamos trabalhando, serão trabalhadas por todos os professores, com todos os componentes curriculares, através das unidades temáticas e através dos objetos de conhecimento. Então, quando a gente vem falar aqui dessas competências, português vai utilizar as 10 competências, matemática vai utilizar as 10 competências, história vai utilizar as 10 competências, geografia vai utilizar as 10 competências. Aí você pode me perguntar, então quer dizer que eu tenho que utilizar as 10 competências? Em um primeiro momento é sempre necessário entender que quanto mais específico for o seu planejamento, for o seu plano de aula, mais efetivos serão as suas atividades e o seu conhecimento em sala de aula, as aprendizagens alcançadas em sala de aula. Então é importante que você, na medida das suas aulas, trabalhe com uma competência, né, uma competência específica da BNCC, porque você também vai trabalhar com competência diária e uma competência específica. Então, trabalhando com uma competência, você vai conseguir desenvolver com maior profundidade essas informações em sala de aula e assim alcançar essa formação integral. Mas se eu quiser trabalhar com duas, você pode trabalhar com duas. O ideal é você trabalhar com uma competência à medida de cada aula, né? Trabalhou um conhecimento, vou utilizar a habilidade número 1. Depois eu vou utilizar a habilidade número 2. Então quer dizer que a competência número 1 eu tenho que trabalhar ela primeiro? Não. Isso aqui é só uma classificação em relação à ordem. Mas você pode trabalhar com diferentes competências em diferentes ordens, bastando ela estar adequada ao seu planejamento, bastando ela estar adequada ao que você vai trabalhar. Tá legal? E o que é uma formação integral? A formação integral é quando nós vamos possibilitar conhecimentos e situações pedagógicas onde os nossos alunos, além de aprender os conhecimentos de alfabetização, letramento e escolarização, eles vão entender sobre convívio social, diversidade cultural, pensamento, raciocínio, comunicação, mídias digitais, tecnologias e assim ampliar o seu arcabouço acerca de vivenciar a sociedade, de conviver em sociedade com as pessoas, com os alunos, com a família, de uma forma geral. É a gente contribuir para que os nossos alunos realmente possam ser pessoas humanas, ativas, cidadãos, que venham trabalhar de uma forma a exercer o seu papel cidadão em sociedade e assim efetivar essa cultura da paz que a gente tanto discute. Então vamos lá iniciar. A primeira competência, ela é mais conhecida como a competência de conhecimento. Por quê? Porque ela vai valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O nosso Brasil, ele é pautado por diferentes conhecimentos. E esses conhecimentos, eles vêm retratar o quê? Vêm retratar o mundo físico, o mundo social, a própria cultura e ainda mais agora com a cultura digital, com as mídias digitais. Então, quando a gente vem trabalhar em sala de aula, nós vamos durante o nosso fazer pedagógico, nosso planejamento, nós devemos colocar em pauta esses conhecimentos, a fim de os alunos valorizarem e utilizar esses conhecimentos
para resolverem os seus problemas. Então, por isso que ela é uma habilidade, uma competência tão importante de ser trabalhada em sala de aula. A competência de número 2 faz relação ao pensamento. E quando a gente fala de pensamento, a ação de pensar, a ação de racionalizar. E quando se pensa e se racionaliza, a gente consegue o quê? Resolver problemas, tá certo? Logo penso, quando penso, logo existo. Uma frase de um filósofo. Então, na competência do pensamento, a gente vai exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a abordagens próprias das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então, na competência de pensamento, nós vamos possibilitar em sala de aula, através das nossas atividades, o quê? Oportunidades para os alunos identificarem problemas e, a partir da identificação desses problemas, investigar, refletir, analisar, fazer uma análise crítica ali, indagando e buscando formas de resolver esse problema através da sua criatividade e da sua imaginação. Para resolver essas informações, eles vão precisar investigar o que é a causa daquele problema, como podemos resolver esse problema, como nós poderíamos ter evitado esse problema, e assim, elaborar e testar hipóteses, né, que nós temos um vasto número de hipóteses, e também formular essas próprias hipóteses e resolver os problemas que uma determinada situação colocou, e assim elaborar situações. Ou seja, a gente vai desenvolver um pensamento crítico aqui para que os nossos alunos possam atuar de forma ativa em sociedade através das nossas aulas. A competência de número 3, que fala em relação ao repertório cultural, o Brasil é um país diverso em relação às suas culturas africanas, alemãs, culturas asiáticas, culturas brasileiras, indígenas, africanas. Então, quando a gente vem falar do repertório cultural em nossas aulas, nós devemos buscar o quê? Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Por mais que eu não concorde com uma determinada cultura, por mais que eu não consiga entender uma determinada cultura, é somente o conhecimento que a gente vai conseguir valorizar e fruir essa cultura. Por mais que eu tenha, vamos dizer, limitações acerca daquela cultura, essas limitações são pautadas na falta de conhecimento. Mas quando a gente passa a entender essas culturas, esse repertório cultural, nós passamos então a valorizar e respeitar essa cultura. Beleza? Então nas nossas aulas a gente tem que possibilitar ambiente onde a gente vai falar sobre essas práticas diversificadas, a fim de valorizar e fruir. Sobre a comunicação. O processo de comunicação, ano após ano, está se aperfeiçoando. Um dia era muito difícil ter essa troca de informação, esse contato de comunicação. Hoje está ficando cada vez mais amplo. Utilizar diferentes linguagens, seja ela verbal ou não verbal, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemáticas e científicas, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levam ao entendimento mútuo. A comunicação, o conhecimento, vai fazer você se comunicar melhor ou não. E quando eu falo de nível de conhecimento, não é quando você tem uma linguagem rebuscada, onde você conhece vários autores, mas sim a troca dessa informação. E a troca dessa informação pode ser através dessas linguagens, quando eu falei na linguagem verbal, a linguagem artística, porque a própria arte está diretamente ligado com a construção histórica do nosso Brasil, as linguagens matemáticas em relação à resolução de problemas, conhecimentos científicos entendendo o próprio conhecimento da ciência em si, e expressar e partilhar essas informações, entendendo de todos esses contextos, de todas essas informações. Então, de acordo com as atividades que a gente for falar, a gente também tem que falar dessa comunicação. Saber se comunicar, saber se expressar e receber essa informação, colher essa informação e até mesmo peneirar essas informações através da comunicação, ademais com tantas informações desconexas, né, que nós temos aí na nossa sociedade. Cultura digital, que é a competência de número 5.
Anteriormente, era muito difícil a gente ter tecnologias em sala de aula, até porque em alguns momentos era até proibido ter esses celulares, tablets, computadores em sala de aula. Hoje, com a transformação que nós estamos vivendo no meio tecnológico e a própria educação está aderindo a esses conhecimentos, com as novas descobertas, com as novas aplicabilidades dessas tecnologias em sala de aula, uma das competências de nós professores precisamos nos adaptar em um primeiro momento e em um segundo momento trabalhar em sala de aula essas informações. Hoje os sistemas EAD de ensino estão cada vez mais aperfeiçoados, cada vez mais práticos. Por quê? Porque os alunos conseguem trabalhar essas informações em sala de aula, porque eles estão se aperfeiçoando. A geração dos celulares, né? As crianças já crescem nessa geração de celulares, já sabem mexer no smartphone, já dominam computadores, já dominam tecnologias, e nós professores precisamos nos aperfeiçoar para conseguir trabalhar esse conhecimento em sala de aula. Então nós devemos compreender e utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismos e autorias na vida pessoal e coletiva. Eu costumo dizer que não é só utilizar a tecnologia em sala de aula que nós iremos problematizar aulas tecnológicas, aulas atuais, mas sim fazer com que os nossos alunos venham utilizar dessas tecnologias de forma crítica, de forma responsável, de forma proativa e assim contribuir na própria resolução de problemas que nós encontramos dentro da esfera educacional. Por exemplo, através das tecnologias, hoje nós temos um mar imenso de comunicações através da internet. Nós temos softwares que ajudam a resolver problemas, nós temos aplicativos, nós temos várias outras estratégias e aplicabilidades da tecnologia que vêm facilitar a vida do homem. Nós temos raio-x, nós temos exames tecnológicos, temos micro-robôs, nanorobôs que fazem cirurgia e tantos outros aparatos tecnológicos que estão aí colaborando para que a gente possa, além de melhorar a nossa condição de vida, quando a gente fala em relação à sociedade, a gente também pode utilizar desses meios para efetivar a aprendizagem dos nossos alunos. Então a gente também precisa trabalhar esses conhecimentos da cultura digital em sala de aula, lembrando sempre, com responsabilidade, com compromisso e sempre na busca de uma formação integral. E criticar, tá certo? Trabalhar com bastante criticidade e indagar em sala de aula acerca da utilização dos mecanismos tecnológicos. Será que utilizar a tecnologia em sala de aula é um retrocesso? Será que não utilizar a tecnologia em sala de aula é um retrocesso? Ou nós estamos realmente contribuindo para que os alunos não possam sofrer com esse mal, como alguns discursos tanto protestam, né, em relação a essas tecnologias em sala de aula? A competência de número 6 fala trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A competência de número 6, ela fala sobre o trabalho e o projeto de vida. Trabalho por quê? Porque é o trabalho que dignifica o homem. Projeto de vida por quê? Porque fora a escola ele vai ter uma vivência. Ele vai ter uma vivência em sociedade. E essa sociedade ele vai precisar desse trabalho, desse mercado de trabalho. Quando a gente vem falar de mercado de trabalho, a gente precisa também falar em sala de aula que existem diversas formas de trabalho, onde ele vai conseguir desenvolver as suas habilidades. Mas é na escola que a gente deve problematizar acerca dessas competências e habilidades para que ele possa ter uma ideia, identificar essas habilidades e assim, através das suas afinidades, buscar profissões, buscar trabalhos que vão aperfeiçoar os seus talentos. As relações próprias do mundo do trabalho. O mundo do trabalho, ele faz parte da sociedade, faz parte da vida do homem. Então a gente precisa trabalhar esse conhecimento em sala de aula também. E é através do trabalho que ele vai exercer o seu papel de cidadão. Ele vai ter o cargo de cidadania ao seu projeto de vida. Liberdade, porque quando a gente fala de trabalho, a gente fala de liberdade financeira. Ser pessoas independentes, ser pessoas que buscam conhecimento. Autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Responsabilidade para quê? Para serem alunos
para serem pessoas cidadãs que venham trabalhar, que venham participar da sociedade de uma forma ativa e serem pessoas responsáveis. A argumentação. Falar de argumentação, rapidamente a gente se lembra de briga, né? Mas a argumentação é a arte de argumentar. E argumentar, ela não tem nada a ver com discriminação, com brigas, com intrigas, mas sim de ter fatos, colher informações, colher dados e assim elaborar argumentos para que possa ali defender um ponto de vista, defender uma situação. Quando a gente fala de argumentação, a gente também fala de democracia, porque democracia é você poder participar em um ambiente diverso, com a diversidade de opiniões e de ideias, e vence o melhor argumento. Não é verdade? Então, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. A gente costuma dizer que é o eu, o outro e o nós. Posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Falar de argumentação é falar sobre criticidade, é falar também sobre indagação, onde os alunos precisam refletir acerca da investigação, da causa, da solução daquele problema, criar e recriar hipótese e assim solucionar problemas. Na competência de número 8, nós temos o autoconhecimento e o autocuidado. Autoconhecimento, ele precisa ter conhecimento sobre si, autocuidado, cuidar de si mesmo. Ah, professor, mas nós estamos falando tanto de coletividade, nós estamos falando tanto de vivência, estamos falando tanto de sociedade. Mas nós precisamos nos amar primeiro. Para que eu possa dar amor, primeiro eu preciso me amar. Depois que eu me amar, eu vou assim contribuir com esse amor. Então, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Hoje, com a sociedade que nós temos hoje, quando a gente vem falar de autoconhecimento, a gente vem falar de modinha, a gente vem falar de mídia, de padrões midiáticos, porque você precisa ser magro, você precisa ser maromba, você precisa ter aquele corpo X para vestir aquela roupa X, porque é a atora da novela tal, ou ator do filme tal, o astro de cinema, o youtuber usa aquela informação, aquela roupa, aquele estilo, e eu preciso me adequar àquela informação. Nem todos nós vamos conseguir se adequar a esses padrões. Por quê? Porque nós somos humanos. E somos diversos. Somos totalmente diferentes. Por mais que sejamos todos humanos, de uma mesma espécie, nós somos indivíduos individuais e diferentes. Altos, baixos, morenos, brancos, pardos, indígenas, africanos. Podemos ser um pouco mais gordinhos, outros magrinhos, outros bem mais magros, outro muito alto, outros muito baixos. E tudo bem. Tudo bem. Faz parte do Brasil, faz parte da nossa sociedade. E o bonito realmente é ser diferente. É o belo. O problema está quando eu preciso, através de uma situação, seja ela emocional, seja ela em relação à consequência física, né, me mostrar para outras pessoas, eu me adequar a essa situação e torturar o meu corpo, fazendo regimes que não existem, tentar me tornar musculoso, forte, tomando algum suplemento, algum esteroide ou qualquer outro tipo de suplementação ilícita, e prejudicando a minha saúde. Então, em sala de aula, nós devemos também propor essas situações. Mas por que eu tenho que ficar magro por conta desse padrão? Será que o gordinho também não é belo? Por que eu tenho que utilizar essa roupa? Por que eu tenho que comprar uma blusa de R$400 quando eu posso comprar uma blusa de R$50? A gente precisa falar sobre essas situações, sobre o autoconhecimento, sobre o autocuidado. Ele precisa se entender, e essa situação ainda se complica mais quando a gente vem falar nos períodos da adolescência, né? Quando os adolescentes estão com essa mentalidade um pouco diversa, complicada, questionamentos, estão se auto-questionando, transformação corporal, e passa a ser ainda mais complexo. Mas nós, como professores, estaremos lá problematizando e sempre buscando ali falar sobre o autoconhecimento e o autocuidado, para que eles possam entender que eles são pessoas normais, comuns, e que eles podem ter esse autorretrato de si próprio, esse autoconhecimento sobre si próprio e se amar.
falando sobre a diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, o eu, o outro, o nós, com autocrítica e a capacidade para lidar com elas em relação à saúde emocional, a força, a inteligência emocional. Empatia e comparação, olha como essas habilidades estão próximas. Empatia e comparação, exercitar a empatia, pensar no outro, falar sobre diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Quando você é empático, você respeita ao próximo. Quando você evita a comparação, você consegue viver com perfeição em sociedade. Ama o teu próximo como a ti mesmo. É quando a gente pensa primeiro na gente, quando a gente respeita primeiro a gente, mas ao mesmo passo que a gente pensa na gente, a gente imagina a gente com o mesmo pesar, com o mesmo peso, com a mesma medida, com a mesma libra, a gente pesa, a gente pensa no nosso amigo, a gente pensa no outro. Quando eu penso em mim e ao mesmo tempo eu penso no outro, a gente pensa em nós. E quando a gente pensa em nós, a gente fala de empatia, que foi um conhecimento muito frequente trabalhado lá no plano de aula sobre o ensino religioso. Então a gente precisa trabalhar em sala de aula atividades, um ambiente que venha falar sobre a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Nós vamos viver a nossa sociedade inteira com outras pessoas. Nós não somos indivíduos, nós somos uma espécie individual, onde a gente vai viver, a cada 1000 metros vai ter outra pessoa. Não existe, a gente convive entre as pessoas. E como a gente convive entre as pessoas, a gente precisa falar sobre respeito ao outro, sobre o amor, sobre a colaboração, sobre a empatia, evitar comparações, evitar padrões que a gente falou aqui na competência número 8. Privilegiando também seus saberes, identidades culturais e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. E a gente vem falar sobre responsabilidade e cidadania na competência de número 10, que é agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Responsabilidade. Se os nossos alunos saírem de sala de aula, saírem da escola no final do ensino médio e entenderem o que é responsabilidade ambiental, entenderem o que é responsabilidade social, entenderem o que é responsabilidade cultural, teremos outra sociedade. Porque na medida que ele entende essa responsabilidade, ele se torna um cidadão ativo, um cidadão que se preocupa com o todo, um cidadão que se preocupa com a sociedade. E quando a gente consegue conectar todas essas informações e possibilitar em sala de aula um ambiente favorável que possa contribuir para que ele desenvolva a sua responsabilidade, desenvolva essa sua cidadania, nós iremos efetivar o que a própria BNCC pede, que é uma formação de indivíduos, de pessoas, com uma formação integral. Então, a gente preza sempre aqui pela uma formação integral, onde a gente vai trabalhar sim a escolarização, vamos trabalhar com conhecimentos do português, da matemática, da história, da geografia, do ensino religioso, da educação física, da artes, das ciências, e também nós vamos falar sobre a formação integral, onde os nossos alunos vão desenvolver todas essas habilidades e competências, falando de responsabilidade, empatia, autoconhecimento, argumentação, trabalho, cultura digital, comunicação, repertório cultural, pensamento e conhecimento. Então essas são as 10 competências gerais da BNCC, lembrando que existem as competências gerais por área das linguagens, área da matemática, área das ciências humanas, área das ciências da natureza e áreas do ensino religioso. E também temos as competências específicas para cada componente curricular. E essas competências curriculares, tá certo? Que são português, matemática, história, geografia, ensino religioso, artes e educação física, tá certo? A gente vai desenvolver em outras aulas. E no mais, essas são as competências. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Até o próximo vídeo, deixa o seu like, não se esquece de se inscrever nesse canal para não perder nenhum conhecimento pedagógico. Na descrição desse vídeo tem um presente para você. Até o próximo vídeo e valeu!